Oi, galera, tudo bom? É um prazer grande estarmos juntos mais uma vez. Encerramos recentemente a apostila 1, agora vamos partir para a apostila 2. Aqui na apostila 2, nós vamos fazer frente a 3 módulos de 19 a 23. São muitos módulos, nós não vamos, obviamente, concluí-los todos nessa única aula, tá? Mas nós vamos aqui começar um campo da biologia chamado de fisiologia. Então, fisiologia é o ramo da biologia que estuda o modo de funcionamento dos órgãos e sistemas que compõem os organismos pluricelulares ou multicelulares. Então vejam bem, vocês sabem que os seres vivos podem ser classificados e organizados em vários níveis. Então nós temos aqui, por exemplo, moléculas. As moléculas se juntam, formam as organelas. As organelas se agrupam e formam as células. As células passam a formar os tecidos. Os tecidos constituem os órgãos. O conjunto de órgãos vai formar os sistemas. E o agrupamento dos sistemas constitui um organismo. É verdade que existe um nível de organização acima de organismo, né, que é estudado pela ecologia, população, comunidade, ecossistema e biosfera. A parte da biologia que estuda as moléculas que compõem os seres vivos é a parte chamada de bioquímica. A bioquímica é o ramo da biologia que estuda a química da vida. Como que ocorrem as reações químicas que mantêm as células vivas. A parte da biologia que estuda organelas e células é a citologia. A parte da biologia que estuda os tecidos é a histologia. A parte da biologia que estuda a forma dos órgãos e o funcionamento dos órgãos seria a anatomia e fisiologia. Nós vamos começar a estudar a fisiologia, junto com a anatomia. Como que é a forma, como é o formato e como aquele determinado órgão funciona. Bacana? Nós sabemos que o nosso organismo ele é constituído por vários sistemas. Então, dá uma olhadinha só. Aqui nós vamos ter sistema tegumentar, constituído pela nossa pele, o sistema muscular, depois vem o sistema esquelético. Para alimentar esses sistemas, nós vamos ter o sistema digestório. Mas quem vai pegar o alimento e vai levar até aos tecidos e órgãos? O sistema circulatório.
Só que o sistema circulatório, ele vai levar alimento, ele vai levar oxigênio. Mas de quem vai pegar o oxigênio? O sistema respiratório. Ao levar o oxigênio mais a glicose às células, ocorre uma reação bioquímica chamada respiração celular, onde se oxida a molécula e produz o quê? Gás carbônico e água e outros resíduos metabólicos. Se esses resíduos permanecerem nas células ou nos órgãos, matam as células, matam os tecidos, matam os órgãos, consequentemente matam o organismo. Então, veja, nós temos um sistema responsável pela eliminação dos resíduos metabólicos, que é o sistema excretor. E quem que vai fazer a integração de todos esses sistemas? Existem dois sistemas que têm como função integrar, interagir todos esses sistemas, que é o sistema nervoso e o sistema endócrino. Agora, nós temos um sistema que não que ele seja importante para a nossa vida. Esses sistemas são fundamentais para a nossa vida, são sistemas vitais. Sem eles, sem o funcionamento deles, nós não conseguimos sobreviver. Agora, existe um sistema que está mais relacionado com a nossa perpetuação, a continuidade da nossa espécie. Ele não é tão importante para a nossa sobrevivência. Se você tiver uma opção de vida e falar, não vou me reproduzir, eu não quero ter descendentes, não é por causa disso que você vai morrer. Tem pessoas que fazem uma opção de vida e não mantêm nem relações sexuais. Não é por causa disso que elas vão morrer. Então, o sistema reprodutor, ele faz parte do nosso organismo, do organismo de todos os animais, tá? Mas ele não é um sistema vital. Ele é um sistema muito importante para a continuidade e perpetuidade da espécie, né? Mas não é que é um sistema que, caso você não pratique uma relação, você vai morrer se você não tem uma relação sexual. Não tem nada a ver uma coisa com outra, ok? Então vejam que os seres multicelulares, pluricelulares, eles são constituídos por vários sistemas, mas esses sistemas não são soltos. Os sistemas são todos integrados. Quem faz a integração? O sistema nervoso, o sistema endócrino. Outra coisa que, a partir do metabolismo de todas as células, formam-se resíduos metabólicos que podem também o quê? Levar à intoxicação e morte dos tecidos, dos órgãos e do organismo. Então, para que esses resíduos sejam eliminados e a química do organismo se mantenha praticamente constante, e para que haja uma integração perfeita entre todos os órgãos, existe o sistema nervoso, endócrino e excretor, que vai manter um equilíbrio dinâmico do nosso organismo. Nós chamamos esse equilíbrio dinâmico do organismo, tá? A química constante dos líquidos corporais, a integração em equilíbrio entre todos os órgãos, de homeostase. Homeostase é um equilíbrio dinâmico que é provocado pela interação do sistema nervoso, sistema endócrino e mais o sistema excretor, que tem como responsabilidade eliminar os resíduos metabólicos e manter a química do organismo constante. Bacana? Eu gostaria agora, então, de nós falarmos da classificação, né, dos níveis de classificação, os modos de uma classificação fisiológica, utilizando-se até de critérios de embriologia para estudarmos os animais. Então, eu vou apagar aqui, tá certo? Se você quiser dar um print. Bacana? Então, agora aqui, ó, nós vamos apagar. E eu vou falar aqui dos
sistemas de classificação de animais. Dentro do reino animal, nós vamos utilizar a classificação quanto a critérios fisiológicos. Ó. Então, nós vamos classificar os animais, inicialmente, em dois grandes grupos. Quanto, por exemplo, ao tubo digestório. Quanto ao tubo digestório, existem animais que não possuem e animais que possuem. Os animais que não possuem tubo digestório serão classificados como parazoários. Quem são eles? Só tem um grupo. O primeiro grupo de animais da escala zoológica. Quem? Os poríferos. E os que possuem o tubo digestório serão chamados de enterozoários. Entero quer dizer intestino. Você vai ser médico, você o ano que vem está numa escola médica e você pode se tornar um médico especialista com o título de enterologista. Um médico especializado no intestino, digestão. Dependendo da sua especialidade, pode ser não só do intestino, uma cavidade digestiva, como também do estômago. Aí você passa a ter dois títulos, gastroenterologista. Gastro de estômago, entero de intestino. Bacana? Então, olha só. Quais são os animais que têm intestino? Aqui nós vamos ter, ó, os selenterados ou quinidários. Por evolução, quem veio depois? Os platelmintos. A planária, lembra? Depois, por evolução, os nematelmintos. Depois temos os anelídeos. Depois vem os moluscos. Depois surgem os artrópodes. Entre os invertebrados, o último grupo vai ser os equinodermas. Então, esses grupos são chamados de enterozoários. Quanto ao número de tecidos que formam o corpo deles quando embriões, nós podemos classificar esses animais ainda em os selenterados. Eu posso classificá-los como animais diblásticos ou diploblásticos. Deixa eu apagar um pouco essa luz, vamos ver se vai melhorar. Eu vou manter essa acesa e apagar essa, vamos ver. Ah, melhorou um pouquinho. Então vejam, diblásticos, quando embriões, só tem dois tecidos, ectoderma e endoderma. A partir dos platelmintos, todos esses animais, eles são classificados como triblásticos. Quando embrião, tem três tecidos. Quais são esses tecidos? A ectoderma, mesoderma e endoderma.
mesoderma. Quais são os primeiros animais a terem mesoderma? Os plateumintos. Porque os selenteirados são diblásticos. Eles só têm ectoderma e endoderma. Eles não possuem o quê? Mesoderma. Bacana? Então aqui, ó, são classificações onde você, por exemplo, pode encontrar esses termos no meio de um texto. Aí, de repente, você pode falar, mas o que é? São animais triblásticos mesmo? O que são animais diblásticos? Então, veja só. Quanto a uma cavidade corpórea revestida por mesoderma, tá? Então, só vai agora ser classificado quem tem mesoderma. Quem não tem mesoderma não entra na brincadeira. Então, quinidários não entram nessa brincadeira, tá? Nós vamos ter, por exemplo, os plateumintos, que são acelomados. Como que é isso? Se você cortar, por exemplo, uma planária, ó, são vermes de corpo achatado, tá? Eles têm um tubo digestório aqui dentro, mas o tubo digestório não conta. Por quê? Ué, porque passa comida lá dentro, né? A mesoderma deles preenche todo o espaço interno. Então a gente costuma falar que esses animais eles são maciços. São animais maciços. A planária é um animal achatado e ela é maciça como uma borracha. Então, por exemplo, vou pegar aqui meu celular para você ter uma ideia. Seria mais ou menos isso aqui. A planária seria isso aqui, ó. Um verme achatado, como o meu celular, maciço, inteiriço. Qual a única abertura que ele tem no corpo? A única abertura que ele tem é esse buraco aqui, que nele é o intestino. O meu é onde eu vou colocar aqui no meu celular, ó. Eu vou colocar o carregador. Entendeu? Então vejam você, opa, tô perdido aqui na lente. Pronto. Então vejam. Então aqui onde está o carregador, no caso de uma planária, é a cavidade intestinal dela. Então, como eles são maciços, nós vamos dizer que eles são acelomados. Já os nemateumintos, as lombrigas, são animais classificados como pseudocelomados. O que quer dizer isso? Se você cortar uma lombriga, tá? Bem no meio do corpo dela vai estar o intestino dela. O intestino dela está aqui. Ela tem mesoderma? Ela tem mesoderma. Só que a mesoderma forma um músculo debaixo da pele dela. Ó. Essa cavidade onde nós vamos encontrar os órgãos internos da lombriga, nós chamamos essa cavidade aqui, ó, de um falso celoma. Um falso celoma. Um pseudoceloma. Por isso que esses animais são pseudocelomados. A partir dos anelídeos para frente, quando você corta esses animais, eles vão ter o intestino deles, ó. Os animais têm a cavidade intestinal deles, o intestino, tá? E tem mesoderma. Aí a mesoderma deles faz isso, ó. Eles têm mesoderma debaixo da pele
e tem mesoderma em volta do intestino. Aqui, ó. Ó. Essa cavidade aqui é que nós chamamos de celoma. Uma cavidade corpórea revestida por mesoderma. Beleza? Mas talvez você esteja se perguntando, vestibulando, qual a vantagem de um animal ter celoma? A vantagem de um animal ter celoma, ter uma cavidade, é que ele se torna mais ágil. Ele se locomove de maneira muito mais fácil. Os órgãos dele são melhores acomodados. E esses animais passam a ter funções, vamos dizer, mais bem desempenhadas. Essa é a grande vantagem dos animais serem celomados. Bacana? Então são alguns critérios de classificação. Quando o animal só tem 2 tecidos, diplástico. Quando ele tem 3 tecidos, quando é embrião, triblástico. Se ele tiver uma cavidade corpórea, celomado. Se essa cavidade não for totalmente revestida por mesoderma, pseudocelomado. E se ele tiver mesoderma, mas ela preencheu todo o espaço interno e o animal ficou maciço por dentro, acelomado. Então, acelomado só tem um filo, plateumintos. Pseudocelomado só tem um filo. Qual? Nemateumintos. Mas celomados tem anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermas e os cordados. Ok? Ué, mas por que selenterado não entra aí? Porque selenterado não tem mesoderma. Tá bom? E os poríferos? Por que você não está falando de porífero até agora? Porque porífero é um parazoário. Porífero não tem nada. Não tem nem tecido verdadeiro, não tem nenhum sistema verdadeiro, não tem nenhum órgão diferenciado. Bacana? O que nós vamos fazer a partir de agora, amigos? Nós vamos começar a estudar os principais sistemas que compõem os animais. Aí nós vamos ver como que é o sistema digestório em todos esses filos dos enterozoários. Como que é o sistema nervoso? Como que é o sistema circulatório? Sistema respiratório? É o que nós vamos começar a estudar a partir de agora. Tá joia? Amigos, essa é a primeira parte. Daqui um pouco eu volto. Valeu, beijo, fiquem com Deus.